Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas, né, utilizando agora as ferramentas tecnológicas que nós temos à nossa disposição, em meio a esse tempo de crise que nós estamos vivendo, mas a gente não pode parar com as nossas aulas, certo? E sendo assim, então, nós vamos continuar a ver um pouquinho sobre a pré-história, onde nós já iniciamos, né, nas nossas aulas anteriores, a questão da origem dos humanos, né, a origem do homem, ok? Então nós vamos dar continuidade. Eu preparei então esse material para a gente acompanhar e depois realizar as nossas atividades, beleza? Então, quando a gente fala de origem do homem, a gente está falando de evolução do ser humano. Só para a gente relembrar então alguns pontos importantes nesse contexto, a gente vai falar então da origem da humanidade, tá? E essa origem ela está relacionada ao chamado processo de hominização, ou seja, aquele processo então que nós temos a transição, né? Ali da nossa evolução dos primatas, então, para o ser humano, ok? Que é dividido em algumas fases, como a bipedia, a verticalidade, depois, a partir daí, o ser humano começa a desenvolver algumas habilidades, né? Como a fabricação de instrumentos, o domínio do fogo, ritos funerários, dentre outros aspectos importantes nesse contexto. Beleza? Então o que a gente basicamente vai ver é então essa evolução, tá? Vamos lembrar um pouquinho naquele contexto que nós falamos em sala de aula, que existem duas vertentes quando a gente fala de evolução, né, e surgimento do homem. Nós vamos ter aquelas duas teorias, a teoria criacionista, que trabalha mais a questão religiosa, e a teoria científica. Nós vamos nos ater mais à questão da teoria científica, ok? Bom, quando a gente fala de evolução, surgimento do homem, logo de início a gente fala do contexto da história da África, né? Por quê? A África ela é conhecida como o berço da humanidade, nós já vimos isso nas nossas aulas anteriormente, né? Vários estudos comprovam que os nossos antepassados, né, humanos surgiram no continente africano, tá? E a partir de lá, então, eles migraram para várias regiões do nosso planeta, ok? Mas isso foi um processo demorado, não foi uma coisa do dia para a noite, tá? Esse processo demorou muitos e muitos milhares de anos até a conclusão dessa evolução. É interessante a gente perceber, turminha, o seguinte, que quando a gente fala nessa evolução a partir da África, a gente fala então de um processo que o homem, no início, ele era nômade, né? Então ele migrava de um lugar para o outro, tá? E à medida que ele foi então migrando e desenvolvendo as suas habilidades, ele foi também deixando vários vestígios, né, arqueológicos que os historiadores, os pesquisadores usaram então como base para justamente compreender esse processo de evolução, tá? Então o homem surge na África, de lá ele vai migrar tanto para o que hoje é o continente europeu, depois a região da Ásia, ok? A Oceania e por fim o território da América, tá? E ele migra para o território da América originalmente a partir do Estreito de Bering, que era uma pequena faixa de terra que havia entre a Sibéria e onde hoje é ali o Alasca, né? Na América do Norte, e de lá então ele vem descendo pela América Central até chegar aqui na América do Sul, onde nós temos então o nosso Brasil. É um processo lento, gradual, ok? E que demorou muitos anos. Então é preciso a gente sempre ter essa noção temporal quando a gente fala de surgimento do homem e evolução, beleza?
Bom, para compreender ainda mais esse contexto da evolução em si, nós temos dois aspectos importantes, tá? Que é a questão da hominização, como a gente já falou, e o hominídeo em si, ok? Então vamos entender um pouquinho como que se dá esses dois aspectos, tá? A hominização é um processo lento, ok? Onde o homem vai ter então suas transformações físicas, intelectuais, tá? Ele vai então começar a ter as suas habilidades, né? O homem começa a compreender o meio, ok? Mas ainda de uma maneira muito primária, ok? Muito primitiva, muito instintiva. Já nessa segunda fase da evolução, na questão do hominídeo em si, já é um termo muito mais recorrente para nós enquanto história, né? Enquanto ciência histórica. Lembra que eu falei para vocês que essa parte bem da origem da evolução é mais uma parte que as ciências trabalham, né? Nós na história já pegamos um pouco mais a parte quando nós estudamos os hominídeos, né? Então já com a formação, ou o início dessa formação de intelectual, de pensamento, então, do homem, quando deixa de ser um pouco instintivo e quando o homem começa, sim, a entender muito mais o meio onde ele está inserido, né? Então, o hominídeo, né, é o termo utilizado para designar os antepassados do homem, ou seja, indivíduos que apresentavam algumas características humanas, como a postura erecta, né? O grande divisor nesse contexto da evolução vai ser o momento em que o homem passa a andar, né? Então, de maneira ereta, né? O Homo erectus, ok? Ele fica então com o corpo na vertical, tá? Esse vai ser o grande divisor para nós, porque a partir daí, então, nós vamos ter uma ruptura. Os primatas seguem seu caminho e os seres humanos seguem um outro caminho nessa cadeia evolutiva, beleza? Bom, uma imagem apenas para ilustrar esse contexto, né, que nós já estamos falando, tá? Então vocês notem na tabelinha a quantidade de tempo que levou para que ocorresse então essa evolução, né? Desde os australopitecos, ok? Até chegar no homem, né? No gênero Homo, ok? E esse gênero então vai já muito mais no contexto da nossa ciência histórica, né? Quando a gente vai ter então o homem participando e interferindo no meio, ou seja, interferindo também na natureza e registrando também os acontecimentos, registrando a sua história, tá? E nós vamos ver isso com mais detalhes aí um pouco adiante. Vamos lá. A partir então desse ponto em que nós vamos ter o Homo erectus, né? Nós vamos ter esse termo, né, que se chama bipedia, né, a verticalidade, ou seja, o homem ficou de pé, ele não apoiou mais nos membros posteriores, né, que não apoiou mais nos seus braços, e sim ficou sustentado apenas pelas suas pernas, e isso que passou a nos diferenciar então dos nossos antepassados de origem, os primatas, né? Então, os pés especializados na corrida, as mãos liberadas na locomoção. Isso aí deu mais habilidades aos nossos primeiros antepassados, né? Habilidades essas para eles justamente andarem, né? Migrarem para vários lugares procurando comida, né? Lembrando que essas primeiras comunidades, quando nós temos esse início da evolução, o homem ele sempre está migrando, ele sempre está andando de um lugar para o outro, justamente em busca de alimentação, em busca de abrigo, ok? E isso facilitou, porque ele ficou com as mãos livres, então ali para caçar, para estar utilizando justamente para produzir então, ok? Os primeiros instrumentos, defender a sua comunidade, a sua família, certo? E também produzir então esses resquícios, né, esses registros históricos que chegaram para nós. Como eu disse então, fabricação de instrumentos, aumento do cérebro,
desenvolvimento da linguagem. Isso são pontos importantes, gente, porque é isso que vai justamente diferenciar a nossa espécie humana. O aumento do cérebro, né? No nosso material, lá no início nós vimos no módulo 4, que é justamente esse módulo que nós estamos então trabalhando, o quanto o cérebro humano aumentou, né, e ficou diferente ali dos nossos primeiros ancestrais, né? E esse aumento do cérebro, obviamente, aumentou então a sua capacidade de entendimento e compreensão, né? Além de produção de instrumentos que facilitariam então a nossa evolução, ok? Além disso, a questão do desenvolvimento da linguagem foi super importante, né? Ainda no início, essa linguagem ela era muito mais gestual, né? Não havia idiomas como nós temos hoje, mas isso foi se aprimorando. Além disso, os registros deixados então nas cavernas, tá? Dessas primeiras comunidades, né? Que foram as pinturas rupestres, que foram extremamente importantes para que a gente pudesse compreender um pouco de como que era a vida desses primeiros grupos, certo? A maior proteção face aos animais. É claro que o homem desenvolveu então instrumentos para se proteger dos animais, para caçar, ok? Aumento da capacidade de sobrevivência, né? Isso foi o principal elemento e é por isso que nós chegamos até aqui na nossa evolução, né? O homem ele foi então se adaptando ao meio, os seres humanos foram se adaptando aos meios naturais e com isso nós chegamos à nossa sociedade atual, que ainda está em evolução, tá, gente? Os seres humanos estão em constante evolução, nós já vimos isso nas nossas aulas e vamos ver daqui para frente, beleza? Um ponto importantíssimo nesse contexto da evolução vai ser as vantagens da utilização do fogo, o domínio do fogo, o fogo que vai ser utilizado para praticamente tudo e vai ser o grande divisor nessa questão da evolução, pessoal. O fogo eles vão utilizar para estar cozinhando os alimentos, para produzir luz, obter calor, manter os animais afastados, né, se protegerem, endurecer instrumentos. Eles começaram a perceber que se jogasse alguns instrumentos no fogo, enrijecia e isso facilitava ainda mais as atividades que eles desenvolviam. O fogo ajudou a desenvolver a linguagem de alguma maneira, né? Eles se reuniam em torno dessas fogueiras que eles faziam e promovia a socialização e a coesão da comunidade. No início, quando não se tinha esse domínio do fogo, eles tinham que buscar esse fogo, né? Geralmente raios que caíam em árvores, né? E aí lá eles pegavam esse fogo e tentavam ficar alimentando para não perder. E esse foi o grande divisor, né? As comunidades que passaram a ter o domínio do fogo foram evoluindo, ok? Então o fogo ele foi um elemento chave nesse processo de evolução, muito importante, que eles vão usar depois nas guerras, vão usar para cozinhar os alimentos, tá? Isso vai então cada vez mais acelerar esse processo de evolução, beleza? Bom, dentro dessa questão da evolução do gênero humano, né, o gênero Homo, como eu falei para vocês, a gente tem alguns outros aspectos importantes. Quando a gente fala do Homo, sapiens sapiens, né? Sapiens, né? O homem entendido, sapiens, sabedoria, beleza? Então já é a espécie que nós pertencemos, né? Então nós vamos ter toda essa evolução e já na espécie do Homo sapiens nós vamos ter o ser humano já caracterizado da forma como nós somos, né? Então nós vamos ter aí já a fabricação de utensílios mais eficazes, né? Com pedras, ossos, desenvolveu vários outros elementos a partir principalmente do cérebro, como nós já falamos, ok? E aí vem algumas características interessantes, que vai ser as obras de arte, tá? As pinturas rupestres. O homem, então, quando ele vai desenvolvendo a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de entender o meio intelectual, ele passa, então, a registrar. E aí que surge, então, ali o início, o embrião
da nossa ciência histórica, certo, turminha? E, como nós já falamos, isso tudo teve origem na África, tá? No continente africano, e de lá migrou então para vários outros locais. Mas demorou, ok? Como sempre a gente fala, a gente tem que se atentar para a questão temporal dos fatos e dos processos, beleza? Aí alguns exemplos da fabricação então desses instrumentos, tá? Utilizados para caça, né, para pesca, instrumentos de trabalho mesmo para eles produzirem as suas roupas, ok? Alguns adornos, né, colares, tá? Que passavam então a ter de repente algum significado nessas primeiras comunidades. Vamos lá. Dentro desse contexto que nós falamos, nós temos que ter a clara noção que, como eu falei para vocês, foi um processo que demorou e ele tem então essa divisão temporal, tá? Então nós trabalhamos basicamente na história com 3 períodos dentro da pré-história, ok? Que é o período paleolítico, o mesolítico e o neolítico. O período paleolítico, que a gente também pode chamar de idade da pedra lascada, foi a origem, ok? Foi o início, onde então nós vamos ter comunidades nômades. Esses primeiros humanos viviam basicamente da caça e da pesca. Eles tinham abrigos então provisórios, né? Não havia uma ideia de comunidade mesmo, né? De tribos em si. Os instrumentos de pedra eram os mais utilizados, além de ossos, tá? E eram bandos poucos numerosos, ou seja, eram comunidades assim bem espaçadas, né? Não havia uma grande quantidade de pessoas nessas comunidades. Tá? Muito pela forma então de vida deles mesmo, né? Eles procuravam ficar mais isolados em pequenos grupos para defesa, ok? Para poder estar obtendo mais alimentos, né? Se defendendo aí de animais. No meio desse processo a gente tem o período mesolítico, que é justamente o período da transição, quando o homem então passa a evoluir um pouco mais para o período neolítico. Já no neolítico, que é a chamada idade da pedra polida, né, é onde então nós vamos ter uma mudança um pouco mais radical nessa formação dessas primeiras comunidades, beleza? Por exemplo, o homem já não é mais nômade, tá? Ele passa a ser um pouco mais sedentário. Então, assim, é um seminomadismo para um sedentarismo. Sedentarismo, pessoal, na palavra, não hoje para nós sedentarismo é aquele que não faz uma atividade física, né, que está parado. Não, o sedentarismo é aquele que está estagnado. No contexto histórico, o homem então ficou estagnado, ou seja, ele parou de ficar andando, né, deixou o nomadismo e então se fixou em determinados locais, ok? E quando ele faz isso, ele percebe que ele não precisa ficar saindo mais para caçar, né, ou para colher alimentos. E ele pode então, ao invés de caçar, criar animais, né, que vão ser utilizados na alimentação, ou para fazer instrumentos, ou para produzir ali a lã, para fazer as roupas para se protegerem do frio, enfim, né? Então ele não precisava caçar, era só ele cuidar desses animais e criar os animais. Ele desenvolve a agricultura, eu não preciso ficar andando, né, vários quilômetros de distância para procurar ali árvores frutíferas ou algum legume, alguma coisa que poderia servir de alimento. Eu vou plantar, eu vou colher, né? Então muda-se a mentalidade, ok? As moradias já são fixas, né? Já não é tanto mais ali as cavernas. O homem começa a criar ali então as suas primeiras moradias, suas primeiras casas, tá? Os instrumentos de pedra eles passam a ser um pouco mais bem elaborados, ok? Utilizando também madeiras, ossos polidos. Começa a surgir ali a cerâmica. Eles começam a perceber que eles podem pegar, por exemplo, o barro dos rios e produzir ali materiais de cerâmica, né? Vai ser o início ali então da produção artesanal, vamos dizer assim, tá? De instrumentos e utensílios que eles poderiam utilizar no seu dia a dia e cada vez mais favorecendo então a sua evolução, beleza? Então, voltando a ter essa clareza aí de entendimento, pessoal, neolítico, economia
de produção, o homem produz aquilo que consome. O modo de vida neolítico já é um pouco mais elaborado, certo? Comunidades de agricultores e pastores. Anteriormente, nós tínhamos o paleolítico, que era uma economia de recoleção, né? Então, ou seja, o homem vive daquilo que a natureza lhe dá. Ele tinha que ir atrás, ele tinha que buscar no início, certo? O modo de vida deles eram comunidades de caçadores e recoletores. Eles tinham que ficar migrando o tempo todo para buscar alimento. Depois, no Neolítico, eles não precisam fazer isso, tá? Eles vão então passar a ser sedentários. Vamos lembrar sempre dessas palavrinhas, beleza? Duas imagens que ilustram bem esse contexto para nós, certo? Uma mostrando um pouco mais ali esse contexto inicial, tá? E a outra, então, o contexto já evoluído, né? Quando o homem, então, se tornou sedentário, ok? Voltando aqui, Neolítico, Paleolítico, certo? A primeira imagem, então, ela é paleolítica e a segunda, ela é neolítica, ok? Muito bem. Esse era o recadinho que eu queria passar para vocês, beleza? E agora, então, a gente vai fazer a revisão dessa nossa aula. Nós vamos voltar lá no nosso módulo 4, tá? Que fala da origem dos humanos, beleza? E lá depois nós vamos observar com um pouco mais de detalhes esse contexto que eu passei para vocês, que nós já vimos originalmente nas nossas aulas, tá certo? Além disso, não deixe de fazer as atividades do plural que eu indiquei para vocês. E se houver alguma dúvida, vou estar disponível então numa live. Eu vou colocar o link depois aí para vocês, tá? Na nossa descrição desse material, beleza? E se houver dúvidas, estarei à disposição. Além disso, não deixem depois de acompanhar os plantões, tá? Na próxima semana, nós vamos retomar com os plantões, mesmo por aqui online, tá? Que nós vamos estar, então, retirando as dúvidas ali que porventura vierem a surgir também das nossas atividades. O importante, turminha, não deixem de estudar, beleza? Não é porque nós não estamos fisicamente presentes na nossa escola que nós vamos parar de estudar, tá? Porque o tempo não para a história, beleza? Então, é esse o nosso recado. Nos vemos em breve. Valeu!